A adolescente genial, cujo dom artístico se tornou um negócio milionário. O verdadeiro Rain Man, com a maior memória factual do mundo. O garoto cientista com nível médio em química aos 7 anos. O contador desempregado com uma memória espetacular. E o prodígio musical de 10 anos, pronto para alçar voo internacional. 5 pessoas, 5 talentos extraordinários, 5 vidas muito diferentes. Eu e Deus estamos no controle de tudo. Eu estou totalmente sem dinheiro nesse exato momento. Não gosto do significado de garoto prodígio. Isso é muito legal, cara. Não precisa ser deficiente para ser diferente. Todos são diferentes. Bem-vindo ao mundo dos gênios. Super-humanos, gênios. Para alguns, gênio é uma classificação arbitrária. A definição estrita é quem tem uma habilidade artística ou intelectual fora de série. Em resumo, um talento extremo. A Kiane Kramerick, de 13 anos, se encaixa na definição. E ela tem um argumento único por trás do dom. A memória mais antiga que eu consigo me lembrar é de quando eu tinha uns 4 anos e meio. Um dia eu comecei a ter visões maravilhosas e misteriosas. As vozes iam comigo, me guiando pelas galáxias. E quando eu perguntei, sabe, quem é você? E comecei a chamá-lo de Deus. A Kiane é um prodígio da arte de Idaho, que diz que Deus a ensinou a pintar. E por 9 anos, ela pintou sem parar. Eu digo que eu e Deus estamos no controle de tudo. Ele me dá uma ideia e eu só pego essa ideia e a trabalho melhor. Eu a refino e então coloco na tela. Então ele é o meu professor particular, meu mestre. Ela tinha 4 anos quando eu soube que ela tinha alguma coisa especial, porque ela descrevia muitas coisas novas em assuntos espirituais. E ela também começou a desenhar excepcionalmente bem. A Kiane desenvolveu um interesse intenso em esboços. Com 5 anos, ela já desenhava em um nível muito além de sua idade. Eu achava que ela estava sonhando. Eu achava que era alguma coisa da imaginação dela, mas quando ela começou a descrever cada vez mais, ficou claro que era alguma coisa que realmente acontecia. Com 8 anos, a Kiane já pintava telas imensas. Eu fiquei espantado porque não líamos a Bíblia, nem tínhamos nenhum tipo de ligação espiritual. Sem artistas na família, ela foi completamente autodidata. Essa é uma das minhas pinturas favoritas e também a mais memorável. Se chama O Príncipe da Paz e eu pintei quando eu tinha 8 anos com um óleo. Muitos artistas do mundo todo me perguntam como eu fiz isso ou como eu fiz aquilo e eu só falo, eu não sei. É muito complicado para uma criança ter que explicar o que ela fez e o único modo é explicar pela pintura ou pela criatividade. Descrita por críticos de arte como um talento fenomenal, ela já produziu mais de 100 pinturas, que vão do retrato realista a paisagens fantásticas e o mundo natural. Cada uma pode levar de 15 a 300 horas para ser concluída. A genialidade de Kiane poderia ser explicada pela dedicação. Ela estuda em casa, acorda às 4 da manhã, 6 dias por semana e pinta mais de 5 horas por dia. Às vezes, tem dias que, sabe, quando está terminando uma pintura, ela chega a pintar por 12, 14 horas. E eu peço para ela parar um pouco, para comer ou beber alguma coisa. E às vezes ela até recusa. A Kiane só estuda os assuntos que gosta.
Ela adora imprimir, publicar seus livros de poesia e arte. É o que ela gosta de fazer e faz isso o dia todo. Não peço para ela estudar matemática. Se os críticos dizem, não é à toa que ela é um gênio, dedica todo o seu tempo à arte, então eu diria que o mundo seria bem melhor se houvesse mais pessoas dispostas a concentrar energia nos campos que as interessam. Enquanto alguns gênios usam o talento para criar um banquete para os olhos, outros podem descobrir que suas habilidades únicas não são tão úteis. Ben Pridmore, um contador desempregado de Derby, talvez seja um desses casos. Mas para as compras de hoje, ele propôs um desafio a si mesmo. Ben vai tentar se lembrar dos 13 dígitos dos códigos de barra de tudo que comprar. Isso significa memorizar a ordem de 130 dígitos em apenas 5 minutos. A maioria de nós só consegue lembrar de 7 números novos. Hora de Ben ver até onde consegue ir. Bacon? Bacon. 5000 192 014 187. É isso mesmo. Torta de carne. Tortas de carne. 5000 192 264 360. É isso mesmo. Ben é o campeão de memória da Inglaterra e recordista mundial. Ele é bom mesmo. Eu tenho o recorde de memorizar o maior número de baralhos em uma hora. 27 baralhos. E também de dígitos binários, com 1 e 0. E tenho o recorde de memorizar o maior número deles em 30 minutos. 4.140 dígitos. Pão de alho. 5000 192 043 774. É, isso mesmo. Foi só depois que eu descobri esse meu passatempo que eu, me destaquei em tudo. Doces. 5010 317 040 526. É, tá certo. Como você faz isso? Como é que você lembra deles? Eu transformo os números em desenhos. Sério? Esse suco de limão é um limão sendo comido pelo pé grande que usa uma capa de chuva com um pacote de salsichas na perna. Como lembra dos números assim? É a prática. Me diz sua data de nascimento. 6 de julho de 1980. Foi num domingo. Naquele ano caiu num domingo. E vai se aposentar em 2045 numa terça. Vai fazer 65 anos em 2045 numa terça. Incrível! Em Salt Lake City, Utah, todos conhecem o gênio de 56 anos, King Pig. 12 de abril de 2006. Foi numa quarta-feira e vai fazer 2 anos num sábado. E quando ela se aposenta? Ela, menininha. Quando vai deixar que ela se aposente? Eu vou segurar até 2071, num domingo. Conhecido por muitos como o verdadeiro Rayman, King foi a inspiração para o personagem de Dustin Hoffman no filme de mesmo nome, vencedor do Oscar. Com dano cerebral congênito e uma doença chamada Síndrome de Savant, isso, de algum modo, deu a King a habilidade de memorizar fatos e informações de um modo sem igual. A síndrome de Savant é uma doença rara e espetacular em que alguém com uma deficiência de desenvolvimento como o autismo tem algumas ilhas de genialidade que se destacam em contraste com a limitação. Durante anos, os médicos tentaram compreender o cérebro espetacular de King. Vou fazer algumas perguntas gerais. Posso fazer isso? Pode. Então tá. Hoje é a vez do maior especialista do mundo em síndrome de Savant, Dr. Darrell Trafford. Quando o presidente Truman tirou o general MacArthur do comando? 11 de abril de 1951. Quando Hong Kong saiu do colonialismo inglês para o controle chinês? 1º de julho de 1997. Quando Saigon perdeu para o Vietnã do Norte? 29 de abril de 1975. Quando King tinha 9 meses, os médicos disseram que ele não poderia andar, falar e nem aprender.
Contrariando os especialistas, hoje ele tem a maior memória factual do mundo, memorizando 98% de tudo o que lê. Sempre penso que logo um aviso de memória cheia vai aparecer, como num computador, mas não. Ele continua absorvendo fatos e não só absorve, como também lembra. Em que dia caiu a Páscoa esse ano? Qual foi a data? Foi em 23 de março e nós não vamos ter outra assim tão cedo até 2160. Quando não foi a veremos... última vez que tivemos... 1913 e não veremos... Você deve se lembrar. Quantos anos até a próxima? 152 anos. E em que ano será? 2160. O talento de Kim pode ser creditado ao fato de que o cérebro dele é ligado de uma forma totalmente diferente das outras pessoas. Desde o seu nascimento, o corpo caloso, a substância branca que leva conexões vitais entre os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, não existe. Mas, de algum modo, o cérebro de Kim conseguiu se religar de uma maneira única. Isso pode explicar seu gênio extraordinário. Pode perguntar. Quando foi o mais cedo que a Páscoa já caiu? 1761, 1818, 2274. Como você consegue saber essas coisas? Como faz isso? Olhando meu próprio coração e a minha mente. Kim, como muitos savants, não explica como ele faz isso. Kim, como lembra de todas essas coisas? Eu só sei. Como só sabe? Como lembra de todas essas coisas? Eu sei muita coisa. Eles não explicam a metodologia. Eu acho que, na verdade, os savants não têm consciência de como é esse processo. Das que são usadas no nosso corpo até as que nos levam ao espaço. Das que tornam nossa vida mais confortável, até as que nos torturam. Todas têm os seus segredos. E não só o que fazem, mas também como o fazem. Tudo sobre as máquinas. Nova série a partir de sexta, 29 de abril, no Discovery Channel. Família toda na estrada sozinho, na praia ou na cidade, curto o caminho, don't worry. Be Suzuki. Crianças brincando num dia lindo, vivendo a vida sempre sorrindo, don't worry. Be Suzuki. Be Suzuki. Suzuki, entre e divirta-se. Você ainda não acredita que Duracell dura até 8 vezes mais que as pilhas comuns? Enquanto as pilhas comuns mantêm a diversão por pouco tempo, só com Duracell, a diversão do novo filme Rio dura até 8 vezes mais. Duracell dura até 8 vezes mais. Eles vão sequestrá-lo. Estarão no controle e vão aterrorizá-lo. São sequestradores hábeis, armados e sem piedade. Mas existem grupos de elite treinados para combater esta ameaça. É um mundo perigoso. Um jogo perigoso. E eles estão preparados para o sacrifício máximo. Sequestrados. México. Vida na Fronteira. Estreia domingo às 10, no Discovery Channel. Em um mundo onde eles dominam, ele já viajou muito e transformou verdadeiros monstros em anjos. Mas agora, ele enfrenta o maior desafio de todos. César Millan, no Discovery. Ele pode não voar, mas é um herói para muitos. Novos episódios de O Encantador de Cães, a partir de quinta, 28 de abril, às 8, no Discovery Channel. Ela é uma das monarquias mais tradicionais da Europa. E se adaptou aos tempos para continuar sendo relevante. Sabe, eu acho que o noivado de William e Kate deu à monarquia uma dose necessária de Viagra real. William e Kate e os casamentos reais, seguido de O Casamento Real. Estreia domingo às 8, no Discovery Channel.